Lucas, capítulo 8, os versículos de 1 a 18. Vocês acompanham comigo? Vamos lá, olha. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a Jesus a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam, repitam comigo, não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto mais forte, gente, Ninguém acende uma candeia e a esconde no jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. O que será que Jesus queria ensinar a gente com essa parábola? Jesus era um professor. Jesus ensinava muito bem. Ele fazia ilustrações do cotidiano das pessoas. A semeadura, a colheita, era algo do dia a dia do povo que andava com Jesus, que estava ali para ouvir Jesus. Eu já posso adiantar uma coisa. Jesus queria falar severamente aos seus discípulos, à multidão e a nós que temos acesso à palavra dele sobre a importância da necessidade de termos um coração preparado. A necessidade de ter um coração preparado para que a semente, a palavra de Deus, possa cair numa terra em que a gente tenha segurança que ela vai germinar e crescer. A gente não está falando de crescimento? A gente tem um tema proposto durante esse ano, e a palavra, duas palavras que tem ali que ressaltam nossos olhos, é crescimento e amor. O crescimento precisa fazer parte da vida de um cristão. E o amor é o fruto que todo cristão precisa desenvolver, é o objetivo, é a colheita. Olha, a gente está estudando, Jesus está ensinando através da semeadura, através exatamente dessa ilustração de crescer, de semear, de amadurecer e de colher. Só que
muitas vezes a gente tem os nossos olhos voltados muito para o fruto. Eu quero amor. Quem não quer colher amor? Semear e colher amor. Quem não quer semear e colher paciência? Quem não quer semear e colher domínio próprio? Eu quero alcançar os frutos do Espírito, eu quero alcançar a perseverança, os frutos de justiça, que a palavra de Deus tanto fala para a gente no Novo Testamento. Só que muitas vezes a gente para e não atenta que antes da colheita, antes do amadurecimento, antes do crescimento, existe uma etapa primordial e essencial, onde nós somos responsáveis por isso. É a semeadura, Ellen? Ainda não. É o preparo dos nossos corações. A princípio, vocês já podem perceber que quem não tem o coração, a terra preparada, não consegue desenvolver o fruto. Pode até crescer. Cresce, mas logo morre porque não tem umidade. Cresce, mas logo morre porque foi sufocada. E a gente precisa começar a meditar com seriedade sobre a terra do nosso coração, o terreno do nosso coração, e sobre a semente. Qual semente a gente tem permitido entrar nesse terreno do nosso coração? E eu faço uma pergunta para vocês, que ficou rodeando a minha mente enquanto eu estudava isso. Por que nós colhemos tão poucos frutos? Por que os frutos não são tão abundantes na vida da maioria dos cristãos? Eu rapidamente fiz uma pesquisa ali no Google e consegui colher 2 manchetes, né, sobre a questão de perseverança, sobre um perfil dos brasileiros, só dos brasileiros. Eu acho que se fosse o mundial, talvez esse número aumentava. Mas em 2 pesquisas, em anos diferentes, eu pude constatar o seguinte título. Pesquisa aponta que 80% das pessoas desistem de projetos nos 4 primeiros meses no qual esses projetos foi proposto. Outro título, pesquisa diz que 50% das pessoas que criam metas de ano novo desistem antes do carnaval. Olha que aí foi até mais, bem antes. Por que a gente não consegue perseverar até colher o fruto? Por que a gente não consegue alcançar até o objetivo que foi proposto? Quantas vezes eu desisti de algum objetivo, uma meta proposta? Quantas vezes você também não desistiu, não conseguiu arcar, talvez com o custo de uma meta proposta? Mas existe uma meta, existe uma missão que nos é proposta e que nós precisamos aceitar enquanto cristãos, que nós precisamos aprender a ir até o final. A ter colheita abundante, a chegar no tempo de colheita, para que ela seja abundante. A Bíblia fala que na terra boa, a semente que cai, a colheita é de 100 por 1. A gente vai entender o que significa isso. A gente precisa se equipar de conceitos bíblicos primordiais para que a gente alcance o que nos é proposto, para que a gente alcance as bênçãos, para que a gente desfrute dos frutos, né? E a gente precisa entender que isso está associado ao nosso coração. E sempre que a Bíblia fala de coração, né? Ele fala que é o centro das nossas decisões, é o centro dos nossos desejos, é o centro das nossas vontades. Hoje em dia, a gente sabe que quem dispara, quem antecede os nossos sentimentos, os nossos desejos e até o nosso comportamento é a nossa mente. Então, toda vez que a gente falar de coração, a nossa mente vai estar associada, ok? Por quê? É através da nossa mente que nós produzimos sentimentos. São os pensamentos que nós nutrimos, que nós permitimos que persistam aqui dentro da gente por mais tempo do que necessário, que vai fazer com que a gente tenha ou não perseverança, que vai fazer com que a gente tenha ou não uma terra boa preparada. O terreno do nosso coração também é o terreno da nossa mente. E a gente precisa hoje meditar e continuar a meditar sobre a condição do nosso terreno. Ele está preparado para que a meta proposta para a gente, para crescer em amor, para crescer em misericórdia, para crescer em compaixão, para crescer em domínio próprio, para crescer em justiça, para crescer e colher tantos frutos, a gente tenha certeza de que a gente vai chegar até o final. A gente tenha certeza de que a gente vai alcançar
disso a gente não pode abrir mão. Existem coisas que são secundárias na nossa vida que a gente pode repensar se são prioridades, a gente pode abrir mão sim. São coisas desse mundo, são coisas físicas, mas as coisas espirituais nas quais a gente tem falado agora, elas não podem ser levadas na brincadeira ou ser colocadas em qualquer terreno, porque fatalmente no meio do caminho nós podemos ser sufocados, nós podemos ser acometidos de uma terra sem profundidade para as raízes crescer e a gente morrer espiritualmente. E isso vai acarretar em consequências para a nossa vida física, para consequência dos nossos relacionamentos, para consequências em todas as outras áreas das nossas vidas. Então nós precisamos começar a se perguntar quantos pensamentos, sentimentos que não convêm, como angústia, como raiva, ressentimento, orgulho, inveja, autocomiseração, apatia, competição, comparação, nós temos permitido estar nesse terreno do nosso coração e da nossa mente a ponto de fazer com que a gente não consiga chegar no objetivo proposto, que é frutificar. Quantas pedras, espinhos, ervas daninhas nós temos permitido crescer na nossa mente e no nosso coração, sufocando a palavra, a boa palavra, sufocando as boas novas do Evangelho, sufocando aquilo que pode trazer vida, que pode trazer libertação para as nossas vidas. Eu queria orar nesse momento com vocês, pedindo para que Deus Ele acrescente, é Ele que fale nos corações de uma forma muito particular. Eu não conheço profundamente a vida de cada um de vocês, eu conheço a minha, eu sei das minhas necessidades, mas o Espírito Santo conhece. E a minha oração é que seja uma palavra prática, minha oração é que seja uma palavra direta às necessidades de cada um de vocês, para que haja mesmo germinação, crescimento e colheita de frutos na vida de cada um de nós. Pai, nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é imutável e ela é a única que pode fazer com que a gente se liberte da culpa, do pecado, que a gente se liberte da opressão, da apatia, da sonolência espiritual, Pai, da inveja, do orgulho, da raiva, Deus. E nós te pedimos que as suas palavras, Pai, possam entrar nos nossos corações, de forma a atender as necessidades, Pai, tão específicas de cada um de nós, que a gente consiga ouvir claramente o que o Senhor quer que a gente aprenda, o que o Senhor quer que a gente mude, transforme ou acrescente nossa vida, para que a sua palavra tenha vida em nós e que através de nós o seu reino seja conhecido, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então vamos lá. Eu gosto muito de entender o contexto da situação. Me faz compreender o que Jesus queria dizer, qual era o motivo dele estar usando. Eu sempre falo que Jesus sempre foi intencional em tudo. Então eu acredito que cada personagem dessa parábola, que cada palavra, ela está aqui intencionalmente para nos ensinar algo. Até o que não foi dito nos ensina algo. Então eu queria que vocês entendessem comigo aqui e entendesse que Jesus tinha acabado de sair de um confronto muito decisivo lá com os fariseus, que aconteceu na casa de alguém lá perto do mar da Galileia. E logo após essa disputa, a gente pode perceber isso nessa mesma parábola, só que em Mateus 13, ele, que diz assim, naquele mesmo dia ele saiu da casa e assentou-se na beira do mar, e ele foi para o mar, e ele se reuniu ali com uma grande multidão. Lucas fala que era várias cidades, pessoas de várias cidades que começaram a se ajuntar para ouvir o que Jesus queria dizer. E ele entrou no barquinho porque a multidão era muito grande, e uma das formas que ele tinha de não ser acometido pelo volume da multidão era ir no barco, entrar no barco e se afastar para que ele pudesse falar e a multidão pudesse ouvir. Mas eu me pergunto, falei, gente, mas como? Milhares de pessoas ali, uma pessoa no meio do mar, sentado no barco, será que todo mundo estava ouvindo? Você sabe que eu descobri que no Mar da Galileia, na época, era cometido por algumas colinas. E essas colinas faziam uma acústica, como se fosse um anfiteatro natural, e qualquer brisa levava a voz de Jesus para que as pessoas pudessem ouvir. Então, todas as pessoas ali naquele momento estavam recebendo a palavra de Deus através dessa parábola que Jesus estava contando. E ele ficou ali, falando, a sua voz podia ser ouvida. E aqui fala também que a multidão
procurou Jesus, era a multidão que ia ao encontro de Jesus para que ele pudesse transmitir uma palavra. Eles tinham esperança de que Jesus fazia algo. Naquele tempo Jesus estava realizando muitos milagres e maravilhas, os sinais acompanhavam Jesus, e era de propósito também, para que o reino pudesse ser conhecido de forma sobrenatural também. Mas ali essa multidão começa a separar dois tipos de público: um público que estava atrás de Jesus somente pelo que ele poderia fazer, pelos milagres, e um público que queria conhecer a palavra, que queria conhecer mais do reino, que queria entender o que ele estava falando, a despeito da dificuldade que aquilo poderia trazer para a vida dele. Então gravem isso daí. E Jesus estava contando uma história ordinária. O que é uma história ordinária? É uma história do dia a dia. Jesus usava em suas parábolas acontecimentos que todo mundo estava habituado a presenciar ou a fazer. No primeiro século lá em Israel, os terrenos eram cheios de campos que plantavam trigo. Provavelmente aqui essa parábola estava falando de plantação de trigo. E as pessoas sabiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para entender, e quando eu fui estudar, e na verdade isso daqui foi um estudo de EBD que a gente fez aqui com uma classe única, e eu ministrei aos jovens lá embaixo, enquanto tinha um professor aqui, que eu transformei nessa pregação, mas eu fiquei tão admirada, com tanta riqueza de detalhes que eu não sabia, que eu falei assim, eu vou falar de novo de uma forma diferente. A gente talvez não consiga entender o que Jesus está dizendo, mas eles que estavam ouvindo, era muito fácil entender, porque eles viviam isso. E tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que vocês não sabiam. E eu vou compartilhar com vocês como um contexto, que vocês vão entender como que essa multidão poderia se diferenciar em dois públicos diferentes. Mas lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Olha só, no versículo 5... fala assim, ó, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Eu não sei vocês, mas a primeira sensação que eu tenho de um semeador que saiu para semear, ou que eu tinha, era que ele pegava a semente e enfiava no buraquinho uma a uma. Vocês têm essa sensação? Quando fala de semear, peguei uma semente, coloquei aqui. É claro que se a gente for pensar em termos de escala grande, industriais, existem os caminhões, eu logo penso no caminhão, mas eu penso, não, naquela época eu não tinha máquina, não tinha nada, eu acho que o semeador ia assim, ó, fechei a terrazinha, fechei a terrazinha. Mas na verdade, antigamente existia uma técnica de semeadura, que era dispersão, era pelo arco de dispersão. O semeador saía com um bolsinho aqui de sementes, e ele enfiava, pegava um punhado e fazia um arco de dispersão assim. E é claro que ele tinha habilidade para tentar colocar o máximo de sementes dentro do terreno que foi previamente arado, preparado, para que ele não perdesse uma quantidade grande de semente. Mas ainda assim, pense comigo, num arco de dispersão, por mais técnica que se tivesse, uma semente ou outra poderia cair fora do terreno que foi predestinado, preparado para que pudesse germinar. E aí também a gente tem em mente, tinha em mente que o campo arado era um campo muito grande, inteiro, cercado, mas naquela época não tinha cerca. Os campos naquela época eram bem compridos e estreitos, e o que delimitava uma plantação da outra eram trilhas, espaços onde os semeadores ou aqueles que iriam colher, andavam, pisoteavam no terreno e faziam uma trilha, faziam um caminho onde a terra era batida, a terra era socada. Então era fácil uma semente cair numa terra batida, numa terra socada, que não foi arada, porque não tinha cerca, não tinha muro para delimitar a plantação. E aí fica mais fácil da gente entender sobre o que Jesus estava falando e os tipos de terra. Provavelmente em algum canteiro da plantação também deveria ter um outro tipo de plantação, onde as sementes não eram escolhidas, onde cresciam plantas ao acaso, com espinhos, como as ervas daninhas, e aí fica fácil entender como que a semente também pode parar ali, poderia ser colocada ali. E entendendo isso, a gente precisa fazer o contexto, né? Que no solo à beira do caminho, provavelmente a semente caiu bem no meio da trilha. Uma semente que ficava exposta, e aí vinha o pássaro, que aí é colocado como diabo, e logo que a semente não chegava nem a germinar, a semente ficava exposta, e aquelas sementes eram perdidas, porque viravam alimentos para pássaros.
No versículo 6 falou que caiu no solo com pedras. E aí eu queria que vocês entendessem outra coisa também que eu não entendia. Não é que existia no meio do terreno, ou no canto do terreno, pedra, porque um semeador experiente não deixaria muitas pedras no meio do caminho. Porque sabia que essa semente seria perdida. E uma semente valia muito, porque daria muitos frutos. Uma única semente pode dar vários frutos. O que acontece, eu fui até perguntar na época, perguntei até para Zeca, que é agrônomo, né? O arado daquela época, ele revirava a terra no máximo até 25 centímetros de terra revirada, arada, adubada, preparada. De 25 centímetros para baixo, alguns terrenos poderiam ter pedra, e o semeador não vê, não viu. Ele só vai ter conhecimento de que pedras estão ali depois que a semente cair, germinar, mas ele vai ver que as folhas são abundantes, grossas, e ele vai perceber que aquilo ali não tem profundidade, não está crescendo adequadamente. Pode até parecer, pela largura das folhas, pela quantidade de folhas, mas quantidade, aparência, não é sinônimo de que vai ter fruto. Não é sinônimo de que vai ter fruto. E aí, outra coisa que eu precisei entender também é essa expressão 100 para 1. Em outros livros aqui, outros evangelhos sinóticos que falam sobre essa mesma parábola, falam de 30, 60, 100 para 1. E a primeira coisa que me vem assim de interpretação é de que cada semente iria produzir 100 frutos, né? Mas se você olhar a duração, se você usa outras sementes, da semente plantada para plantar de novo, esse número é muito maior. Uma abóbora, por exemplo, dá muito mais que 15 sementes. Uma semente de abóbora dá muito mais que 15 sementes. Na verdade, quando Jesus fala sobre esse retorno, é sobre retorno de investimento, de esforço, de gasto, de dinheiro. Aqui ele está falando de dinheiro. Significa que a cada um denário que era gasto na compra de uma semente, retornariam 100 denários. Retorno mesmo físico, de provisão. E aí eu fui fazer uns cálculos para quem gosta de investir, né? Mais ou menos aí é um retorno de 10.000%. De lucro. Frutos abundantes com provisão abundante. Retorno do investimento original. Já pararam para pensar nisso? De que toda semeadura, a gente precisa pensar também no retorno que isso vai gerar para a gente. E é um retorno divino, um retorno espiritual que adentra no mundo também físico, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos. E aí, eu queria que vocês meditassem comigo, continuassem meditando comigo sobre o que a gente precisa fazer ou prestar atenção para se ter um coração preparado, que Jesus explica aí. Começa a partir desse versículo, onde os discípulos começam a perguntar, versículo 9. Um coração preparado não se satisfaz com o óbvio, com o que os olhos podem ver. Busca compreensão. Aliás, o modo maior de produtividade e funcionalidade da nossa mente, que é o terreno, do nosso coração, é quando razão e emoção andam juntos. É quando o mundo espiritual, junto com o mundo físico, o mundo natural, criado por Deus, eles andam consonantes para ver aquilo que Deus quer realizar na vida do seu povo. E a gente precisa entender que Jesus nunca exigiu da gente uma fé cega. Ele quer que a gente desenvolva uma fé racional, que entenda para quê? Para que o nosso coração seja preparado para arcar com o custo da semeadura, do crescimento, do cultivo, do cuidado, até que a gente chegue nos frutos. Porque, meus queridos, quando a tentação vier, quando a dificuldade vier, quando a oposição vier, quando os testes vierem, a gente não vai saber o porquê que a gente está fazendo o que está fazendo. A nossa mente não vai ter o que se ancorar. E o que diferenciou uma parte da multidão, que foram os discípulos, que estavam ali pelo que Jesus queria ensinar e pelo reino, eles não entenderam. Apesar de viver isso diariamente, de observar o cultivo, o plantio, a semeadura,
do trigo, eles não conseguiram entender o que Jesus estava querendo dizer. E muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, que para ter um coração preparado, a gente precisa buscar o Senhor. E Ele responde do tempo dele, do modo dele, mas Ele não deixa a gente desesperançoso. Ele dá a resposta na medida. Ele confia a gente o que a gente realmente precisa naquele momento para que a gente seja capaz de continuar. Agora, o que não pode é a gente viver na superficialidade, porque Jesus contou a parábola. Para muitos aquilo foi suficiente. Entendi, tem uma terra, tem a semente, preciso entender mais não. E grande parte da multidão foi embora satisfeito com algo superficial. Mas aquele que quer ter um coração preparado, que vai conseguir colher frutos, vai lá e pergunta. Leva para Deus, leva para aquele que pode responder. E vai perguntar: Senhor, eu não entendi. O que significa essa parábola? O que significa isso? Me ensina. Sabe, irmãos, muitas vezes o orgulho, a presunção de achar que a gente sabe, ou que a posição que eu tenho não me torna hábil para poder sair perguntando. O que vão pensar de mim? Vai achar que eu não sei. Muitas vezes a presunção de achar que a gente sabe alguma coisa e não perguntar, não procurar um pastor, um professor, um amigo mais experiente no assunto, faz com que a gente não tenha um coração preparado para entender, para buscar, para que a palavra do Senhor ela encontre terreno fértil para crescer e multiplicar. E a gente pergunta: Senhor, cadê os frutos? Eu estou 20 anos numa vida cristã, numa caminhada cristã, e cadê? Cadê? É que muitas vezes a gente não para perguntar, para conhecer e se aprofundar em conhecimento. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês compram algo que vocês não entendem o funcionamento desse objeto? Vocês comprariam, investiriam tempo, dinheiro em usar em algo que vocês não entendem o funcionamento? Às vezes até por emoção, às vezes a propaganda é muito bonita, né? Dá para entender mais ou menos assim, não entendi muito bem não, mas o negócio fala que funciona, então eu vou lá e compro. Mas você vai usar por muito tempo? Quando a gente não pergunta, quando a gente não busca a palavra de Deus, quando você for testado para que a sua raiz possa crescer e ganhar profundidade, você não vai saber o porquê. Você não vai ter entendido e você vai desistir. Como meta de final de ano, que termina no carnaval. Para que eu botei isso mesmo? Para quê? Então deixa, prioridade é outra. Passou, ponto da vista. A gente precisa entender, buscar, perguntar a Deus, se cercar de irmãos que possam nos ensinar. A gente precisa ser ensinável. E aí eu pergunto para vocês, se leram um versículo aqui, eu pedi até para vocês repetirem a palavra, e Jesus continua falando assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Vocês sabem que por muito tempo esses mistérios, a palavra mistério que aparecia na Bíblia me deixou confusa? Será que Jesus tinha algo oculto, tem algo oculto que não foi revelado ainda? Será que os mistérios, existe alguma coisa que só algumas pessoas podem conhecer? E essa palavra veio aí, vocês se perguntaram isso enquanto vocês liam? Foi alguma coisa que incomodou? Eu fui procurar. E aqui Jesus está falando para os discípulos, está falando para a gente que não tem nada encoberto que tenha sido revelado. Os mistérios de Deus, na verdade, eram ensinamentos, eram profecias que estavam ocultos, escondidos através de simbolismos na aliança antiga, mas que agora estava completamente acessível para aqueles que buscavam, porque Jesus falou que os mistérios, que Ele iria revelar os mistérios através de uma busca que esses discípulos tinham em querer conhecer e aprender mais. E assim como Efésios 3:5 diz que nós gentios, nós herdaríamos o reino, nós seríamos co-herdeiros com Cristo. Esse é o mistério revelado aos discípulos. Assim como Efésios 6:19, falando da encarnação de Cristo, que para a antiga aliança era algo que estava escondido, sublimado nas profecias, na palavra, para a gente agora foi revelado. Nós temos mistérios
revelados a nós, crido, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Os mistérios que têm sido revelados através da palavra dele. Mas como saber sobre essas questões se a gente não pergunta, se a gente não estuda, se a gente não busca? Qualquer que deseja verdadeiramente entender e crescer, pergunta, procura, bate e bate e bate e encontrará resposta. Uma outra coisa que a gente entende no ensinamento de Jesus aqui é que não é sobre os outros, não é sobre recursos, é sobre você, é sobre eu. Existe muita coisa que a gente pode aprender no que não é dito nas parábolas de Jesus. Você sabe que Jesus não falou? Jesus não falou nada sobre o semeador. O crescimento e os frutos não dependem do semeador, não depende de quem semeia. Ah, Eli, mas aquela pessoa não me passou a palavra direito, a mensagem direito. Mas se foi a semente verdadeira, não tem a ver com o semeador. Jesus também não fala nada sobre os métodos de semeadura, sobre a didática, sobre os recursos, sobre os congressos, sobre qualquer outra coisa, porque não é importante. Porque não é importante. Jesus também nada diz sobre a qualidade da semente, porque a semente ela é imutável, ela é inquestionável. Ele está falando de uma única semente aqui, não de qualquer semente. A lição da parábola do semeador é exclusivamente sobre os tipos de solo, e isso não tem a ver com nada de fora, com nenhum recurso externo, com nada que vem de fora. Tem a ver com você preparar o seu coração para receber a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Quantas vezes a gente joga a responsabilidade do nosso crescimento ou da colheita dos nossos frutos em outras pessoas? No pastor, no professor da EBD, no líder de PG, naquela pessoa que me atenta demais, que me faz pecar, que está ali. Quantas vezes, mas é fulano que não me deixa progredir, está me arrastando para baixo. Não é. Porque a nossa igreja não tem recurso suficiente. Não é. Porque as pessoas não têm didática. Não é. Tudo isso é importante? É importante. É necessário. E a gente precisa ter. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que isso não depende. O seu crescimento não depende disso. Não depende de outra pessoa. A palavra revelada, os mistérios revelados estão aqui, estão acessíveis a cada um de nós, e cabe a gente acessar, se dedicar, buscar, desenvolver um relacionamento com Deus para que o nosso crescimento seja verdadeiro, seja abundante. Nós não podemos mais jogar a nossa responsabilidade crescer nas circunstâncias externas. E gravem isso, escrevam isso, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A palavra de Deus, a semente, ela é eficaz, ela é viva, ela é luz, ela é espada. Jesus várias vezes faz ilustrações da palavra em questões que são por si só algo que pode trazer revelação para a gente. A luz revela, não precisa de mais nada. Para você seguir o caminho, botou a luz, você anda. É a espada que discerne, que faz você ter consciência, que faz você ter discernimento. E não depende de outra pessoa. Não vai ser ninguém que vai colocar na sua cabeça o que você precisa fazer ou deixar de fazer para você gerar frutos. É você. Essa parábola me ensinou que não é sobre os outros ou sobre recursos. É sobre mim e a minha disposição em preparar o meu terreno. A responsabilidade é minha, porque a semente, por si só, ela contém o poder de transformação. Mas só vou viver e desfrutar desse poder da germinação do crescimento se o meu coração for uma terra arada, preparada para receber. E Jesus continua a ensinar e explicar a esses discípulos que com tanta avidez, queria conhecer mais. Ele foi explicar, ele se aprofundou, ele deu o que os discípulos estavam pedindo. Ele foi se aprofundar, e aí ele ensinou através de exemplos negativos e um exemplo positivo. E eu adoro o jeito que Jesus ensina, porque ele em momento nenhum na história do povo dele, em momento nenhum na Bíblia, ele tira os exemplos ruins.
Ele deixou ali para que a gente pudesse aprender com eles, para que a gente pudesse reconhecer o que é certo, o que é errado, qual conduta é a certa, e a conduta errada pode levar a quais consequências. E isso faz com que eu fique de vigia, para saber se eu não estou caindo no mesmo erro. E aí ele dá 3 exemplos de terras de preparo, onde o nosso coração não recebe. E o exemplo de terra que faz a gente chegar e concluir nos nossos objetivos de crescer e frutificar. Então olha só, nós já entendemos aqui que a semente é vamos forte, gente. A semente é a palavra de Deus, imutável, são as boas novas do reino. Qualquer tentativa de melhorar essa semente não existe. É uma semente diferente. Os transgênicos estão aí, nunca se sabe aí o que já está as consequências da mutação gênica nessas sementes. Não existe mudança na palavra de Deus. É o que está aqui, o que é, o que não é. A palavra de Deus, ela é descrita como semente também por alguns outros autores. Se vocês pegarem Tiago 1, 18, 21, Isaías 5, 11, 1 Pedro 1, 23 a 25, Salmos 26, 5 e 6, o próprio salmista fala, né? Aqueles que vão semear com lágrimas irão. A alusão também, a palavra de Deus sendo semeada no nosso coração. A gente entendeu que o solo, então, é o nosso coração, né? Com variados, e que ele possui variados estados de preparação. Né? E a gente precisa ver em que condições está o nosso coração nesse momento. Então, nós temos também que o nosso objetivo é o fruto. O objetivo é o fruto, porque é a única evidência de que a palavra entrou no nosso coração de forma assertiva e de forma eficaz, de forma que ela vai crescer na nossa vida. Então, a gente entendeu que a resposta que a gente dá à palavra de Deus depende da condição do nosso coração. E o objetivo dos frutos é fazer com que as pessoas sejam salvas. Jesus fala aqui. E eu quero que você me ajude a ver se seu coração, na explicação de Jesus, está em bom preparo, está bem preparado para receber. E se você perceber que sim, comece também a fixar quais são as evidências de um solo mal preparado, para que você possa vigiar e para que você consiga reconhecer assim que algo estranho querer entrar no solo do seu coração. Então vamos lá. O solo à beira do caminho, Jesus no versículo 12 diz o quê? São as que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creia e não sejam salvos. Como eu disse anteriormente, são as sementes que caem na terra dura, no terreno socado, pisoteado. Ela não encontra nem espaço, nem umidade para começar a crescer. Não demora muito, um espaço exposto, sem proteção, não está enterrado, não está escondido. Vem os pássaros, que ele fala claramente aqui que é o diabo, e tira. Aqui a gente pode perceber que são pessoas que endurecem deliberadamente os seus corações para satisfazer as suas próprias vontades. Estamos falando um nível de dureza e de falta de receptividade da palavra, nível extremo. Jesus ainda é didático, ele vai se aprofundando assim. Extremo são as pessoas que foram iludidas em suas mentes com sofismas, com teorias, com dilemas do diabo mesmo, desde a sua meninice, ou de uma forma tão forte que as mentiras se tornaram verdades para eles. Ele não consegue nem ouvir mais da palavra. Você não consegue nem ouvir, se não tem espaço na sua mente, não vai ter espaço para germinar. O diabo tem muita facilidade para tirar as palavras de Deus do coração dessas pessoas, mas muita facilidade, né? Porque não tem condições de fazer uma busca mais profunda, não tem condições de fazer autoexame, não tem condições de contrição, nem de avaliar honestamente seu estado de culpa ou de arrependimento verdadeiro. O diabo tem estratégias para que a gente se torne assim. E a gente precisa vigiar para saber se a nossa mente, o nosso coração tem recebido palavras que não são as sementes verdadeiras, que tem distorcido a palavra de Deus, a ponto de a gente não querer se aprofundar no que realmente é, para que não me incomode, para que eu não tenha que abrir mão de algumas necessidades e vontades próprias.
O diabo usa o medo do que as pessoas vão pensar se eu mudar de opinião. O diabo usa o orgulho, o preconceito, a teimosia, a lascívia. E o objetivo dele, para que a gente fique assim, nesse tipo de solo, é que ele tire a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Consciência do que é certo e do que é errado. Então eu comecei a botar como categoria esse tipo de solo a pessoa que não tem mais consciência. Não consegue discernir espiritualmente de mais nada. E aí Jesus caminha para o segundo tipo de solo, versículo 13, que fala assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. E eu botei essa aqui na categoria daqueles que são extremamente emocionais. Recebe com alegria, entusiasmo, era isso que eu precisava. São envolvidos por uma questão circunstancial do momento, da atmosfera, que é necessário ter no nosso convívio, nos nossos cultos, mas que a pessoa precisa ter consciência de que não é só isso, esse é só o começo. E tanto é que Jesus fala que essa semente cai nesse tipo de terra, que é a terra que tem as pedras. Lá embaixo, depois dos 25 centímetros, encontra a pedra. Nesses 25 centímetros, a raiz cresce, gera folhas largas, em grande quantidade, mas não encontra espaço para continuar crescendo, porque as emoções uma hora vai acabar, porque as emoções não são perenes, elas são voláteis, elas são instáveis, elas cumprem um objetivo naquele momento, mas e depois? E quando vem um teste para ver se você é fiel à palavra que você recebeu? Está muito difícil para mim, não posso mais arcar com esse custo de colher esse fruto. A nossa fé ela é submetida a testes, e se tiver pedras de emoções negativas no seu coração, que você não queira abrir mão, a palavra de Deus vai ser superficial, e a uma hora, qualquer hora, a umidade vai acabar, a água vai acabar, e a palavra de Deus vai morrer no seu coração, e você não será capaz de produzir frutos espirituais. Você não será capaz de produzir frutos. João 8,31 diz assim: se permanecerdes firmes na minha palavra. E a firmeza aqui expressa está em retirar as pedras da emoção excessiva, do querer sentir, do prazer a curto prazo, ao prazer momentâneo. Se eu não receber isso agora, eu também não quero. Se eu não tiver, se Deus não responder a minha oração agora, eu também não vou ser mais fiel, eu vou desistir. Crescer leva tempo. Crescer demora. Quantas e quantas adversidades uma planta passa para poder, enfim, ter um caule que a sustente de forma devida e que consiga produzir frutos. Quando a gente recebe a palavra de Deus, uma coisa é certa: a nossa fé, a nossa firmeza nessa palavra vai ser testada. Rotineiramente vai ser testada. Quer você seja um cristão novo, ou quer você seja um cristão de vida toda. Agora a questão é: o quanto o seu coração está preparado para resistir, permanecer firme à palavra de Deus, para vencer essa tentação e você crescer mais um pouco. Não importa o entusiasmo, não importa se aparentemente eu tenho folhas largas, o que importa são os frutos. O objetivo principal são os frutos. Se eu só dou folhas, Jesus fala que a árvore que não der frutos, ele fala que a árvore que não der folhas, a árvore que não der frutos será o quê? Cortada, lançada no fogo, porque não serve, porque não cumpre. Não adianta a gente ter aparência vistosa, a alegria aparente, a motivação aparente, a atividade aparente aqui, se o nosso coração não estiver firmado e resistente às adversidades da vida. Tire essa sensação de querer ter suas necessidades respondidas a curto prazo. Tire essa pedra que está escondida no seu coração e comece a preparar o seu solo. Tire
essa mente extremamente emocional. E é uma luta, gente, porque nós temos personalidades, algumas pessoas são mais emocionais mesmo. São mais emocionais. Mas não existe temperamento, personalidade que não possa ser mudada, transformada pela ação do Espírito Santo, que vem através do conhecimento da palavra de Deus. O terceiro solo, do versículo 14, é o seguinte: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. E aqui eu coloquei na categoria do solo mundano, extremamente racional, preocupada com as questões físicas, fazendo conta se o dinheiro vai dar, fazendo conta se estou preparado demais, eu preciso estudar mais, eu preciso saber mais para servir, eu preciso recorrer, não, agora não posso porque eu preciso me dedicar inteiramente aos meus filhos. É o solo do coração das pessoas que está preocupado em colher coisas materiais. Somente o amor do filho, somente a atenção do marido, somente os recursos materiais. Não que essas coisas não sejam importantes e que a gente não deva se preocupar com elas, mas o coração com esse solo são tipos de pessoas que deixam que as coisas externas, as ervas daninhas, os espinhos, sugarem todo o seu senso de prioridade e colocam marido, filhos, dinheiro, emprego e qualquer outras coisas desse mundo à frente do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. São pessoas que ainda não entenderam isso e vivem demasiadamente preocupadas com o que vão de comer, beber, vestir, aonde vão passar as férias, como é que vai estar a sua vida daqui a algum tempo, e são sufocadas pelas demandas desse mundo. Quando Jesus pediu ao jovem rico que entregasse todo o seu dinheiro para que pudesse servir, não era pelo dinheiro que Jesus estava falando, é porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava tendo como prioridade as suas riquezas. Não são as riquezas, não é o dinheiro, não é a família, não é o marido, não são os filhos. É o lugar que você coloca Jesus, seu Salvador, na sua vida. É sobre prioridade. Aqui fala que esse tipo de solo é quem ama mais o mundo do que o próprio Deus. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não. É sobre amar mais as coisas do mundo do que as coisas eternas. Nunca ter tempo para as coisas de Deus. Nesses três tipos de solo, a gente pode perceber que o que tem em comum é que nenhum desses três frutifica. Nenhum desses três dá frutos. E em qualquer momento, eles podem virar incrédulos e apostatar a sua fé. A gente viu que o coração endurecido não dá solo, não dá frutos. O coração emocional, extremamente emocional, não dá frutos. E o coração racional também não dá frutos. E aí vem coração preparado, de verdade. É aquele que permite a ação do Espírito Santo. E ele fala que com perseverança, que persevera, recebe a palavra, tem um coração ensinável, se dedica e busca intimidade com Deus, e aí chega a uma conclusão: eu não sou capaz de preparar meu coração sozinho. Naturalmente o nosso coração é cheio de pedra, naturalmente o nosso coração já foi pisoteado, já foi entristecido. Você já teve alguma frustração que deixou seu coração acabado, terreno do seu coração acabado? Eu estou falando isso com certeza porque todos nós temos. Naturalmente o nosso coração tem uma tendência a permitir que as ervas daninhas suguem todos os recursos do nosso solo, a ponto da gente não conseguir mais discernir nossas prioridades. Naturalmente nós não somos capazes. Nós não somos capazes de preparar o nosso coração. Mas Deus enviou seu Espírito, que é capaz de fazer a gente frutificar abundantemente. E tudo, gente, tudo se resume na entrega, em perceber que eu estou errando. Todos nós
depois de um tempo, a gente precisa fazer uma avaliação. Gente, eu estou permitindo que uma ponta de orgulho, eu estou permitindo que uma ponta de incredulidade, eu estou permitindo que uma ponta de uma emoção excessiva ou de uma racionalidade excessiva está começando a atrapalhar o crescimento da palavra de Deus no meu coração. E não somos nós que tiramos. Não é quem está falando a palavra para você que tira. Não é o semeador que faz isso. É o Espírito Santo. É a própria palavra que você dá prioridade no seu coração. E aí, é somente aí que a gente começa a ver a abundância de frutos, que é resultado esperado da fé. Da fé que a gente tem, que essa palavra é viva e que traz vida para a gente. E eu falo muito em entrega, a gente precisa falar em entrega, porque é uma coisa muito óbvia, todo mundo sabe, eu sei que todo mundo sabe. Mas na verdade isso é o que faz a gente cair. Se a gente não falar, e se a gente não voltar sempre. A primícia de que é somente na entrega do nosso coração inteiro, da nossa vida inteira, é somente permitir que o Espírito Santo haja no seu orgulho, na sua inveja, na sua frustração, na sua ferida, nos seus traumas mais profundos de infância, que precisam ser revelados para serem tratados, porque o que não é visto não pode ser tratado. É somente aí que a gente consegue dar frutos. E não é fruto de 15 em 15 anos. Porque a pergunta que eu fiz no início é por que os cristãos de hoje em dia não dão frutos abundantes? Com retorno, com investimento para o reino de mais de 10.000% de lucro. Por que a gente não vive isso? Não é porque Deus está parado, está dormindo. É porque nós não estamos preparando o nosso coração para dar fruto. Eu não estou falando de sinais, de maravilhas, de milagre, de sobrenatural. Eu estou falando de conseguir sustentar um relacionamento, de fazer um relacionamento ser bom, ser profundo, ser verdadeiro. Eu estou falando de conseguir ter domínio próprio, de conseguir ser paciente, de conseguir ser amável, de conseguir ser fiel às circunstâncias que você colocou, fiel a Deus, fiel à palavra dele, fiel no estudo, no compartilhar. Estou falando de coisas básicas. Esses são os frutos que fazem notório a presença de Deus e o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Não tem como não falar disso. Juniores, adolescentes, o mundo está investindo pesado para arrancar a palavra de Deus do coração de vocês. Mas todos os dias vocês precisam orar e falar: Senhor, entrego o meu coração para o Senhor, porque somente o Senhor pode me ajudar a revelar o que precisa ser tirado, ou como o meu coração precisa ser preparado. Quais pensamentos não podem continuar na minha mente? Aliás, não só os adolescentes e jovens, todos nós. O orgulho precede a queda. Qualquer outro tipo de pecado que não é vigiado, que não é entregue, que a gente não pede para o Senhor nos mostrar, vai fazer a gente cair e pecar. Vai fazer a gente cair e pecar. E a gente sabe que Deus perdoa, o sangue dele foi derramado para que a gente possa, de verdade, ser livre da culpa e ser liberto da escravidão. Mas até quando a gente vai viver de pecado em pecado? Até quando a gente não vai conseguir mostrar e viver o reino no seu esplendor e na sua santidade? A gente não vê frutos abundantes e constantes, porque na maioria das vezes a gente é entregue aos nossos próprios desejos e paixões, e a gente prefere alimentar essa semente do que a semente da palavra de Deus. Eu vou pedir para colocar o Salmo 51, versículo 10, para a gente ler junto. A nossa oração para encerrar vai ser em cima desse versículo. Que seja um hábito, que esse versículo seja um hábito na nossa vida. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos juntos? Cria em mim, ó, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito firme, decidido, cheio de fé, que mesmo não vendo os frutos, tenha certeza que se permanecer fiel à palavra de Deus, a gente vai alcançar o objetivo que nos é proposto, de crescer, amadurecer e frutificar. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos alcançar frutos saudáveis no nosso coração, mediante a firmeza, a constância, a estabilidade do estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé
Nós vamos orar. A Vivi vai vir para cantar uma música para a gente encerrar esse período. Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos, porque nós entendemos hoje aqui que o Senhor é o único. É o único que pode tirar qualquer pedra, qualquer erva daninha, que pode trazer qualquer tipo de entendimento a respeito de nossas fraquezas, a respeito do nosso pecado, a respeito do que precisa ser mudado, Pai. E nós te pedimos, Pai, nos prepare, Pai, como igreja, a estarmos dispostos, Deus, a entregar o nosso coração ao Senhor, a orar pedindo para que o Senhor nos mostre, Pai, o que precisa ser tirado, Pai. O que o Senhor tem aqui, ó Pai, que fazer no nosso coração, nos dê a força necessária e a diligência necessária para trabalhar arduamente, para cultivar o solo do nosso coração diariamente. Faça sol, faça chuva, que o desejo do nosso coração, que a diligência das nossas mãos seja vigiar qualquer iminência de pecado, Pai, em nossas vidas, para que nós possamos crescer, amadurecer, colher frutos abundantes e perenes em nossa vida, Pai, para que o Teu reino seja exposto, para que o Seu reino seja anunciado, para que a Tua igreja cresça de forma saudável, para que o Seu nome seja anunciado, para que a Sua vida, ó Pai, possa ser vista, sentida e manifesta na gente, no meio da gente, Pai. Eu te suplico, Deus, nós entendemos que depende da gente, que cada um de nós possa ter a iluminação em suas mentes, Pai, para entender o que precisamos fazer para começar agora a um cultivo de sementes verdadeiras, imutáveis da Tua palavra, garantindo o seu crescimento, os seus frutos, em nome de Jesus, amém.